turma! Tudo bem com vocês aí? Vamos para a nossa aula de história, então? Na aula de história de hoje, nós vamos corrigir as atividades restantes do tópico que você aprendeu e vamos ficar por dentro do nosso próximo assunto da unidade 4, tá? Então, vamos lá? O prof vai diminuir aqui, então. Vamos deixar aqui do ladinho e nós vamos continuando com a nossa aula, certo? Vamos lá então, gente. O que você aprendeu? O que nós aprendemos nessa unidade 3? Nós aprendemos que os indígenas cultivavam alguns alimentos, coletavam frutos e sementes, caçavam e pescavam. Além dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, outros povos como os espanhóis, os italianos, os japoneses, os alemães, libaneses e etc., trouxeram consigo seus hábitos alimentares. A mandioca é um ingrediente típico e está presente em diversos pratos doces e salgados. E outros mais que a gente viu e vocês até pesquisaram já, né, sobre alguns alimentos influenciados por povos que nós acabamos colocando e incrementando na nossa alimentação diária, né? E temos essa diversidade que temos hoje, então. Gente, então a questão de número 1. Deixa eu pegar o livro do professor, que aí a gente consegue ir corrigindo e vocês aí também, né? Então vamos lá, voltar para a página 45, que é a página da correção, e vamos corrigir. Vamos lá então. Questão de número 1. Observe as fotos, as legendas e responda as questões. Então, vocês tinham aqui uma foto e a legenda dizia assim: vendedora de acará em Cajuru, estado de Kaduna, Nigéria, no continente africano, o ano é 2012. O acará é um bolinho feito de feijão fradinho e frito com azeite de dendê. Na imagem 2, vocês tinham uma mulher tipicamente baiana, né, vestida também, e a legenda também dizia assim: baiana vendendo acarajé em Salvador, no estado da Bahia, o ano é 2010. O acarajé é uma massa feita de feijão fradinho, frita em azeite de dendê. Aí a pergunta da letra A perguntava para vocês: em quais locais esses alimentos são vendidos? Aí vocês deveriam procurar nas legendas. Ó, a imagem 1 é vendida no estado de Kaduna, na Nigéria. Já a imagem 2, de acordo com a legenda, é vendida em Salvador, no estado da Bahia, Brasil, né? Então, vocês deveriam colocar aqui o local. Na letra B, está perguntando para nós: de que maneira esses alimentos são preparados? Os alimentos são preparados com feijão fradinho e fritos em azeite de dendê. Mas, prof, os dois são assim? São. Se vocês analisarem novamente as legendas, vocês vão ver que os dois são com massa de feijão fradinho e fritos no azeite de dendê, ó. O bolinho é feito de feijão fradinho e frito em azeite de dendê. E aqui também. Feijão fradinho e frita em azeite de dendê. Ok? Então, essa é uma característica comum das duas fotos, né? São feitas com o mesmo ingrediente e fritados do mesmo jeito. Explique a semelhança entre esses dois alimentos. Então, nas duas fotos, a prof acabou de dizer uma, né? Ambos são alimentos de origem africana, como a prof passou para vocês lá um vídeo de como faz o acarajé, para vocês conhecerem também. O acará, como está descrito aqui nessa primeira imagem, mas com outro nome, né? Foi trazido ao Brasil pelos africanos e aqui chamamos de acarajé. Então, aqui no Brasil, nós demos mais uma sílaba para o acará, que é o jé, e ficou acarajé. Passou a fazer parte dos hábitos alimentares brasileiros. Então, essa é a semelhança, tá bom? A questão de número 2, onde vocês tinham aqui um texto para ler e depois responder algumas questões. O texto: a base alimentar era a carne de caça, preparada com pouco sal. Além da carne, eram comuns o cuscuz, as papas feitas de sorgo, um tipo de milho e de raízes como inhame, ervas e leguminosas, como favas, abóboras e quiabo.
As papas podiam ser acompanhadas de molhos, muito importantes para dar sabor, e temperos com muita pimenta e azeite de dendê. Letra A, sobre o texto. Quais povos introduziram no Brasil esses hábitos alimentares? O sorgo, a carne, o cuscuz, o milho, as raízes, o inhame, as ervas, né, as favas e especialmente o quiabo, que é o que nosso livro traz para nós, né, e o azeite de dendê também, foram os povos africanos. Como você descobriu? Nós conseguimos descobrir que foram os africanos porque aqui está se referindo ao sorgo, o inhame e o quiabo, tá? O inhame é uma raiz parecida, um pouco parecida, com o aipim, tá? Para quem não conhece, nunca ouviu falar. A questão da letra B. Quais outros alimentos foram trazidos ao Brasil por esses povos, ou seja, pelos povos africanos que foram citados por nós na letra A? Sugestões de respostas, tá, gente? A abóbora, a pimenta e outros que você souber, tá? Mas o que o livro traz para nós é a abóbora e a pimenta, além do inhame, do quiabo, do sorgo que a gente citou aqui em cima, na letra A, tá bom? Então respondam aí, deixem bem certinho as questões aí para vocês, tá bom? Conhecimento, né? E como a prof sempre fala, quando a gente erra, é ruim? Não, nós estamos aprendendo e errar é humano. E outra coisa, quando a gente erra e a gente corrige com atenção e a gente admite também que errou e precisa arrumar, nós estamos aprendendo também. Não, você não aprende só ouvindo a professora, ou lendo e reforçando ou gravando. Nós aprendemos também corrigindo, como a prof sempre fala para vocês, tá bom? A questão de número 3. Marcar um X nas técnicas utilizadas pelos indígenas para cozinhar e assar alimentos. Então, quais foram as opções? Essa daqui, da brasa, onde nós temos o peixe cozido com grelha, nessa primeira, envolto em folha de bananeira, né? Aqui nós temos o peixe dentro do forno de micro-ondas, que não era uma técnica utilizada pelos indígenas. Aqui nós temos a carne com espeto sendo grelhada. Embaixo nós temos o peixe cozido sobre as brasas em um buraco. Aqui na panela de barro, no meio de cinzas, e o peixe preparado em forno de fogão a gás. Então, as técnicas dos indígenas quais são? Essa daqui, da brasa, né, ele envolto em uma folha de bananeira, ou em uma folha, né, e aqui na panela de barro, onde os indígenas já faziam, não exatamente esse modelo de panela, mas eles já fabricavam e já manuseavam o barro, a argila, e faziam vasilhas para eles, tá bom? O desafio, gente, o desafio da abertura. O Marcelo ficou surpreso quando descobriu que o nome desse tipo de bolo da região sul é igual ao de um personagem do folclore brasileiro. Volte à abertura da unidade para encontrar a resposta. Vocês encontraram a resposta? Quem era, gente? Quem era? Qual era o nome desse alimento da região sul que se parece com o folclore brasileiro, que faz parte do folclore brasileiro? É a cuca. Para quem não lembra, o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tem a cuca, que é um alimento tradicional aqui da nossa região sul, inclusive da nossa cidade, né? Cuca de banana, cuca de farofa, de sonho de valsa. Dá até uma fome, né? Muito bem, continuamos então nossos assuntos? O que nós vamos fazer agora? Vocês leram O Mundo que Queremos e a gente vai conversar um pouquinho, né? Qual foi a estratégia utilizada aqui? O objetivo desse texto? O objetivo do texto é vocês conhecerem um pouquinho das tradições indígenas, como as pessoas compartilham as sementes, como que não se deixa morrer uma tradição vegetal, porque a gente sabe que as plantas morrem. Então, os indígenas preservam muito essa questão que vocês leram aqui, tá? Leiam, é bem interessante. As feiras indígenas promovem a preservação de sementes e mudas. A prof vai ler com vocês, ó. A troca de sementes e mudas de plantas úteis entre as pessoas é uma prática tão antiga quanto a invenção da agricultura.
Ó, que legal. No Brasil, é comum entre os índios visitar parentes levando esses suprimentos para trocar. Com base nessa tradição, a Associação Terra Protegida, que reúne índios de várias aldeias da etnia Kayapó, promove feiras de sementes para incentivar a troca. Para os índios, a troca de sementes é uma segurança a mais de que não vai faltar comida. Para a ciência e para a humanidade, são tesouros genéticos, já que essas sementes e seus genes podem ser usados em cruzamentos feitos em laboratório, com o objetivo de dar mais resistência a doenças e pragas, e também na melhoria do saber e da qualidade dos alimentos. Que legal, né? Preservando, cuidando das tradições alimentares, e uma delas a planta, os vegetais, as plantações. Muito interessante saber disso, né? Aí a prof pediu para vocês realizarem o último desafio da abertura. O desafio é: o Luciano só conhecia a versão pequena desse prato, cujo nome termina em ão e é da região centro-oeste. Volte à abertura da unidade para encontrar a resposta. Vocês encontraram? Sabe qual é? Sabem qual é? Ou qual foi esse alimento? É o empadão goiano, isso mesmo, o empadão goiano. É o que o Luciano só conhecia a versão do prato, né? Muito bem, continuamos então. Ficou para a gente fazer hoje, a Pro vai fazer junto com vocês, então vocês vão acompanhando aqui e quando vocês forem realizar, se quiserem realizar antes de ver os resultados, façam, que é bem importante, porque revemos revemos os conteúdos vistos nessa unidade, né? Um deles são os pratos de qual nós falamos, e depois vocês corrijam, tá? Então podem dar uma pausa no vídeo, fazerem sozinhos e depois voltar à correção. Então vamos lá, aqui está pedindo para nós, é o vamos jogar. 3 crianças foram ao restaurante da comida brasileira e fizeram seus pedidos. Apesar de serem pratos completamente diferentes, eles têm um ingrediente em comum. Agora você é o cozinheiro. Ligue os ingredientes das receitas até o prato e descubra o que eles têm em comum. Então, os pratos eram esses, né? Os ingredientes e tudo mais. Aí nós tínhamos que fazer essa ligação, ok? Então, deixa eu fazer aqui com vocês então. Ele quer comer um bobó de camarão. Então, vocês vão ligar. Quais são os ingredientes que nós vamos ligar para fazer um bobó de camarão? Nós vamos precisar, a prof tem que dar uma olhadinha aqui, porque a prof é ruim de marcar receita, gente. A Pro vai olhar para auxiliar vocês então, tá? Vou pegar aqui o meu lápis para ir ligando com vocês. Então, vamos lá. Ele vai precisar do leite de coco. Depois do leite de coco, ele vai precisar da mandioca. Depois da mandioca, ele vai precisar do camarão. E depois do camarão, o tomate. E, por fim, saiu então o bobó de camarão, tá? Agora vamos para a próxima. Ela diz assim: ai, que vontade de comer um pão de queijo. Para fazer um pão de queijo, nós vamos precisar das seguintes receitas. Vamos relembrar: o leite, o polvilho azedo, o queijo ralado. Essa prof sabe, que legal. Esqueci. O queijo ralado, os ovos e então vai sair o pão de queijo. E o próximo menino: quero comer cuscuz de tapioca. Para fazer o cuscuz, ele vai precisar de coco ralado, manga não, né? Não. Coco ralado, farinha de tapioca, açúcar, gente. Açúcar. E por fim, só, né? Só. Açúcar e assim formar e fazer o cuscuz de tapioca, ok? Muito bem, parabéns, turma, obrigada pela ajuda. Brincadeira, né? Vamos lá. Todos os pratos têm ingredientes feitos de... Qual é um ingrediente comum aqui feito nesse prato? A mandioca. Qual é o povo que influenciou essa alimentação aqui no nosso Brasil?
Os indígenas foram eles que introduziram e ensinaram os portugueses a plantar e colher e a se alimentar desse alimento que é a mandioca, tá bom? Muito bem. Agora sim, gente, vamos para a nossa unidade 4 e vermos o que nós temos para hoje, tá? Herança cultural africana é o tema da nossa unidade do livro de história, certo? Gente, então olha só, para eu vai desligar um pouquinho aqui, para a prof verificar aqui com vocês. Gente, nós temos aqui uma imagem que ilustra para nós muita gente. Essa gente tem algo em comum. Eles são de origem africana, isso mesmo, origem africana. Como nós já conversamos, a influência cultural africana do Brasil se deu principalmente em decorrência do tráfico de africanos. É a vinda deles para cá. Só que eles vieram para serem escravizados na América. Então, eles chegaram aqui no Brasil, eles eram escravos. A prof sugeriu um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse povo, tá? E a nossa imagem de abertura, ela traz muitas situações aqui que nos lembram, que nos fazem refletir também sobre as tradições culturais desse povo africano. Nós temos aí na imagem uma mulher de óculos vestida como baiana. Nós temos também um dos consumidores que está sentindo de modo intenso uma pimenta ardida. Todos os grupos, nós temos aqui as pessoas dançando em uma roda de capoeira, um homem negro vendendo caldo. Nós temos muitas situações aqui comuns. Olha aqui, nós falamos em uma aula de história sobre o que está acontecendo aqui nessa roda. Vocês lembram dos griots? Os griots, as pessoas mais velhas da tribo, aliás, dos povos africanos, que são consideradas pessoas muito importantes, porque eles guardam as tradições e relatam para os mais novos a partir da oralidade. Então, está acontecendo aqui também. Aqui tem mais pessoas dançando. Provavelmente aqui estão vendendo o quê? Acarajé, que é uma das receitas típicas. Aqui parece ter alguém fazendo uma feijoada ou feijão, que também teve origem africana, a feijoada. Aqui também estão dançando capoeira, ou lutando, que fala, agora a prof não lembra, e com instrumentos típicos desses povos, né? Tem muitas características que nos fazem relembrar. Olha só, para quem viu um vídeo que a prof passou para vocês sobre das fontes históricas baianas e também dos escravos, né, que eram os africanos, que são os africanos, o Pelourinho. Para quem viu, aqui está uma casa, uma das construções muito comum lá nessa região em Salvador, na Bahia. Talvez tem gente que até foi lá conhecer. É um centro histórico, uma região histórica que conta um pouquinho da história dos povos baianos, ou seja, da cultura africana que chegou ao Brasil e é a origem da maioria das tradições dessa cidade, né, do Nordeste. Então, o que a prof pediu para vocês fazerem na aula de hoje? Hoje, então, vocês vão ver o vídeo dos africanos, tá? Que a prof passou para vocês. Depois, o que vocês irão fazer? Deixa a prof dar uma olhadinha aqui para a prof lembrar também. Vocês vão ver um vídeo sobre a influência dos africanos, como a prof citou. Depois, conhecer um patrimônio histórico que é o Pelourinho. Depois de conhecer esse patrimônio histórico, eu quero que vocês analisem essa imagem de abertura e escrevam em uma folha quais foram as semelhanças que vocês encontraram entre o vídeo que a prof passou do Pelourinho, que é a cidade histórica de Salvador, que traz essa cultura, como a prof já falou para vocês, e essa imagem da abertura aqui, que o livro sugere para nós, tá? A prof vai pedir também que vocês registrem
não somente as semelhanças, o que vocês acharam de iguais entre a imagem e o vídeo, mas dessa imagem aqui, quais são as situações que está acontecendo nela que vocês identificam já sabendo um pouco sobre os povos africanos, que está se tratando realmente de povos africanos? O que vocês veem as pessoas fazendo aqui? E quando vocês olham, vocês dizem: ah, eles são povos africanos, olha, porque eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo, tem isso, tem aquilo, tá? São essas situações que a prof quer que vocês identifiquem nessa imagem aqui, tá bom? Então vocês vão escrever. Escrevam pelo menos umas 5. Tem 5 situações ou 4 situações que vocês vão escrever que está aqui nessa imagem e representa um pouquinho da cultura africana, tá bom? Então, o registro de hoje vai ser esse, tá? Registrar em uma folha, depois vocês guardam na pastinha de vocês ou anexem ao livro, tanto faz. Mas é importante, por quê? Qual é o objetivo? A prof quer que vocês identifiquem as culturas, as tradições, o que nós já sabemos sobre os africanos, que está retratado nessa imagem, tá bom? Uma boa aula para vocês. Façam com muito carinho, façam direitinho, se dediquem para vocês aprenderem realmente, tá bom? Tudo vai depender de vocês, tá bom? Um beijo gigante da Profineia e até a próxima aula. Beijo!